Vocês que deram suas ofertas, muito obrigado por tudo. Temos falado que esse ano é o ano da transformação. Falado não, nós temos ministrado que esse ano é o ano da transformação. Eu vou trocar de microfone, que esse aqui está falhando. Som. Esse é o ano da transformação, o ano de mudança, o ano de renovação na sua família, na minha família, na família da igreja, em todos os sentidos. Tem algumas coisas que virão acontecer aqui na nossa igreja nos próximos dias. No dia 6 de março nós teremos batismo e vamos ter uma série de desafios para a leitura da palavra de Deus. Bem, nós falamos logo no início do ano, no primeiro culto, nós falamos sobre as pedras que deveriam ocupar a nossa vida. Quais seriam as primeiras pedras? Quais seriam as últimas pedras? Fizemos aqui uma dinâmica onde as primeiras pedras seriam embaixo, que seriam a prioridade, e as últimas pedras seriam as menores. E que Deus assim faria que nós pudéssemos estar fazendo a obra dele. Porque ele prometeu que se nós buscássemos o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas seriam acrescentadas. Depois, no segundo domingo, nós falamos sobre o que Jesus disse sobre a questão da prioridade, né? Lá em Lucas 2, quando ele se afastou dos seus pais, fugiu dos seus pais, e por um momento ele foi até o templo e discutia com os sábios, e lá ele falou, quando sua mãe o achou, ele falou para sua mãe que a prioridade dele era buscar o reino de Deus. No último domingo, nós aprendemos que para termos uma vida transformada, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. E Ele é uma pessoa, como nós cantamos nessa última canção aqui agora, nós somos morada dEle. Ele habita em nós. Ele quer ter um relacionamento com a gente. Então, falamos sobre esse tema tão importante. No último domingo falamos sobre o Espírito Santo. No domingo passado, retrasado, falamos sobre Jesus. E eu tenho certeza que todos nós, sem exceção, queremos uma transformação no ano de 2022. Nós não queremos ser mais as mesmas pessoas. Nós não queremos mais viver os mesmos ciclos que vivemos nesses últimos anos. Precisamos de transformação. A nossa igreja precisa de uma mudança. A nossa igreja precisa de uma transformação. Nós não podemos nos conformar mais. Se formos muito bons no ano passado ou no ano retrasado, nós temos que ser melhores ainda nesse ano. Para isso, nós precisamos não nos conformarmos, precisamos nos transformarmos em pessoas melhores, numa igreja melhor. Nós não estamos satisfeitos com as pessoas que se converteram, nós não estamos satisfeitos com a quantidade de pessoas que está vindo no domingo, nós não estamos satisfeitos. Por quê? Porque nós queremos uma transformação. Abacuque, passa para o Tiago lá essa listinha aqui, eu esqueci de passar para ele, por favor. Abacuque no capítulo 3, versículo 2, um dos textos mais bonitos do Velho Testamento. Abacuque 3, capítulo 2. Olha o inconformismo de um homem. Tenho ouvido, Senhor, as suas declarações do passado e me sinto alarmado.
Aviva a tua obra novamente, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Amém? Abacuque estava vivendo naquele tempo, ele não estava conformado com aquela situação que estava passando a nação de Israel. E ele fala: Senhor, faz-nos passar por uma transformação, por um avivamento. Eu tenho ouvido das coisas do passado, como que era bom, como era bom sentir a tua presença, Senhor. Quantas coisas o Senhor fez por nós no passado, e nós não estamos satisfeitos. Aviva novamente a tua obra. E a igreja de Cristo, você pessoalmente, precisamos passar por essa transformação. E para passarmos por essa transformação, nós temos que ter um desejo ardente, como Abacuque teve. Não é? Reaviva, reaviva, reaviva de novo em mim a tua obra, Senhor. Eu estava lendo um artigo hoje de manhã sobre a igreja e as pandemias. A igreja, durante todos esses séculos que ela existe, mais de 2000 anos, ela passou por diversas pandemias. Uma das pandemias foi a maior pandemia que o mundo já conhece, que foi a peste negra, que matou de 75 a 200 milhões de pessoas. Nessa peste negra, um dos homens que estavam lá era Martim Lutero. E a história fala que Martim Lutero, ele levou muitas pessoas para dentro da sua casa. Ele cuidou de diversas pessoas. A casa dele virou um hospital, porque ele cuidava de vidas. Ele não fez como nós, muito por isso, porque ele perdeu a filha dele. No século 100, logo no primeiro século, a igreja primitiva viveu uma pandemia que matava quase 2.000 pessoas lá em Roma, em Jerusalém, em Roma. E a história fala que a igreja, os cristãos, eles pegavam essas pessoas que estavam caídas na rua, possivelmente uma pandemia de varíola. Não tinha vacina como tem hoje. E a igreja pegava aquelas pessoas e levava para dentro das suas casas, para dentro dos templos, para cuidar dessas pessoas. E o historiador diz que se a igreja não tivesse feito isso, o evangelho não teria chegado até você nem a mim. Se a igreja tivesse se acovardado naquelas pandemias, o evangelho não teria chegado até nós. Como a igreja está passando essa pandemia agora? Eu sei que existem tecnologias, culto online, como você está vendo agora na sua casa. Lá não tinha. A situação é outra. Mas será que estamos nos preocupando com as almas, com as vidas que estão morrendo sem Jesus? Será que estamos cuidando? A igreja precisa se ativar. Fazer como Abacuque. Reaviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Precisamos passar por uma transformação. Precisamos passar por uma mudança. Que esse amor de Deus, como cantamos nessa canção, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, possa encher você de novo. Possa encher a sua vida. Você ser cheio dessa presença maravilhosa de Deus. Amém? Amém? Precisamos então de uma transformação. Falamos do Pai, falamos do Filho, falamos do Espírito Santo. E eu quero terminar o mês de janeiro falando sobre o Pai. As três pessoas da Santa Trindade. O tema de hoje é:
Para sermos transformados, precisamos saber qual a vontade do Pai. Para que eu, você, nós, tu, eles, sejamos transformados, nós precisamos saber qual a vontade de Deus. Romanos 12, 2, que é o tema do nosso ano, fala sobre isso. O texto diz que não podemos nos conformar com esse século, com esse presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O autor usa 3 verbos: conformar, transformar e renovar. Ação. 3 ações. Para quê? Para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual a vontade de Deus para a minha vida? Eu sei que ela é boa, perfeita e agradável. Gente, as nossas vontades nunca podem entrar em conflito com a vontade de Deus. Em Efésios, capítulo 5, o apóstolo Paulo nos fala que a vontade de Deus nos faz sábios. A gente crê e obedece à vontade de Deus. Efésios 5, 14. Vamos ler juntos? Enquanto o Tiago não coloca aí no... Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Nós vamos usar bastante nossas Bíblias hoje, para sabermos qual é a vontade de Deus. Já está aqui, obrigado, Tiago. Pelo que diz: desperta tu que dormes e levanta-se dentre os mortos, e Cristo te iluminará. O versículo 15. Portanto, vede diligentemente, palavra difícil, enrolou a língua, como andais, não como necios, mas como sábios. Versículo 16. Usando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. E o 17. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então Paulo está dizendo assim: olha, seja esperto, seja inteligente. Ande de acordo com a vontade de Deus, porque se você andar de acordo com a vontade de Deus, você não vai quebrar a cabeça. Você não vai quebrar a cara, aliás. Quebrando a cara vai quebrar a cabeça também. Que quebrar? Vejam como vocês andam. Sejam sábios. Eu quero ser sábio, né, pastor? Para ser sábio, eu tenho que fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, como escreveu Paulo, Romanos 12, 2, é boa, perfeita e agradável. Davi escreveu no Salmo 143, versículo 10. Ele era tão cuidadoso com a vontade de Deus que ele falou assim: ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Quantos querem aprender com Deus agora, com o Espírito Santo que está dentro de nós, a fazer a vontade de Deus? Quantos que estão aqui prontos a fazer como Davi? Você que está no Facebook, você que está me vendo pela internet, você está pronto a dizer para Deus agora: ensina-me a fazer a tua vontade. Talvez você não saiba como fazer a vontade de Deus. Talvez você não sabe ainda o que fazer para seguir a vontade de Deus. Mas você deve dizer para Ele agora nessa manhã: ensina-me a fazer a sua vontade, Senhor. Precisamos aprender a fazer a vontade de Deus. Nesse tempo, pouco tempo que nos resta,
pastora Cátia falou sobre o tempo que é breve. Cada dia que eu vivo, cada hora que eu vivo, mais perto eu estou de Deus. Fiz 60 anos, talvez tenha mais 10 anos, 15 anos de vida, não sei. Hein? Preciso, nesses próximos 15 anos, eu preguei aqui no ano passado, viver intensamente a vontade de Deus. 1 Pedro 4:2, o apóstolo Paulo escreveu: nesse tempo que vos restas, olha gente, que versículo. Nesse tempo que vos restas, não vivais mais para satisfazer os vossos desejos humanos, mas sim para realizar a vontade de Deus. Diga para você mesmo agora: ei, nesse tempo que resta, não viva mais para você, nem para seguir as concupiscências dos homens, mas viva para a vontade de Deus. Viva para fazer a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e agradável. A vontade de Deus não é ruim para nós não, gente. A vontade de Deus não é ruim, não é péssima, não é que você sofra. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Faça como o apóstolo Pedro, nesse tempo que vos resta. Eu não sei se para você é 30 anos, ou se é 40 anos, ou se é mais 15. Para mim falta pouco. Viva intensamente, meu amado, para fazer a vontade do Pai, para fazer a vontade de Deus. Jesus, um outro tópico, Jesus obedeceu e cumpriu a vontade do Pai. Mateus 26:42, ele estava aflito, estava agonizado, mas ele se vira para o Pai e fala: Pai, eu vou sofrer. Está aqui o texto. Pai, eu vou sofrer, eu sei que eu vou para a cruz, vão transpassar o meu corpo com lanças, mas no entanto, Pai, seja feita a vossa vontade. Possamos ser como Jesus. Nem tudo vai ser flores na sua vida, nem na minha. No mundo tereis aflições, no mundo teremos lutas, mas tem de bom ânimo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tudo na nossa vida, até os pequenos detalhes, devem ser de acordo com a vontade de Deus. Tiago 4:14, 15, 16, o apóstolo Tiago fala sobre isso. Que qualquer coisa que nós formos fazer, até mudarmos de cidade, até mudarmos de emprego, até mudarmos, sei lá, eu já fiz um teste, mudar de ônibus, mudar de linha de ônibus. Procura fazer a vontade de Deus. O apóstolo fala assim: no entanto, não sabeis o que vai suceder para vocês amanhã, que é a vossa vida. Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Versículo 16, 15, né? Em lugar disso, vocês devem dizer: se o Senhor quiser. Olha que interessante. Viveremos e faremos isso ou aquilo. Você tem coragem de falar para Deus agora? Se o Senhor quiser, eu vou mudar de casa. Se o Senhor quiser, eu vou mudar de carro. Coisas mínimas. Se o Senhor quiser, eu vou mudar de igreja. Se o Senhor quiser, eu vou mudar de emprego. Aí ele continua. 17. Aquele que sabe fazer o bem, ou seja, aquele que sabe dessas coisas e não faz, comete pecado.
Você tem o Espírito Santo dentro de você, nós falamos sobre isso na semana passada. E o Espírito Santo, ele intercede por nós diante do Pai, através do Filho. Conversa com o Espírito Santo, pergunta para ele: Espírito Santo, essa é a vontade de Deus na minha vida, isso que eu estou fazendo? Gente, se nós fizermos isso, buscarmos a vontade de Deus, nós vamos quebrar menos a cara. Quantas vezes eu já quebrei a cara na minha vida por não buscar a vontade de Deus para mim, por não conversar com o Espírito Santo. Busque a vontade de Deus. Busque. Vai. Uma coisa simples aí. Vai trocar de carro, né? Pai, essa é a sua vontade? Essa é a sua vontade, Senhor? Eu não sei se eu vou pegar um carro zoado aí. Ou será que eu vou conseguir pagar? Será que eu vou ficar desempregado daqui a 6 meses? Pai, faça a tua vontade. Porque a Bíblia fala em Romanos 12, versículo 2, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém? Amém. Agora, existe a vontade permissiva de Deus e a vontade soberana ou descritiva ou diretiva. O que é a vontade permissiva? Tem coisas que não estão na vontade soberana de Deus, mas Ele permite. Vou me divorciar. É bíblico? Não, não é bíblico. A Bíblia não nos dá base para o divórcio. Mas Deus permite? Permite. E muitas outras coisas. Deus não vai invadir seu coração, nem a sua vida. Ele é educado através do Espírito Santo. E a vontade dele, ao contrário do que pensamos, é boa, perfeita e agradável. Então não viva na vontade permissiva de Deus. O que significa viver na vontade permissiva? É fazer o que você quer fazer. É ser dono do seu nariz, como se fala hoje. Eu vou ter um casamento com essa pessoa, vou aturar essa pessoa. Ature. Porque você está ganhando com isso. Ature. Siga a vontade diretiva de Deus, soberana. A vontade soberana de Deus, ela determina bênçãos sobre nossas vidas. Ela determina abundância sobre nossas vidas. Em 2 Crônicas 27, versículo 6, fala sobre um rei, o rei Jotão. E a Bíblia diz que ele se tornou poderoso, porque ele firmemente viveu segundo a vontade de Deus. Todos os homens do seu conselho, todos os homens do seu ministério falavam para ele: vai invadir aquela cidade, vai invadir aquele reino. Ele falava: não, vou buscar a face do Senhor. E a Bíblia diz que Jotão foi um homem vitorioso. Ele permaneceu na presença do Senhor, seu Deus. Ele fez a vontade de Deus. Você só vai levar vantagem. Mesmo que no momento pareça coisas ruins, pareça difícil para você, só vai levar vantagem se fazer a vontade de Deus. Deuteronômio 28. É um verso que muitos de nós já lemos, mas fala sobre as bênçãos decorrentes de fazer a vontade de Deus. Vamos ler juntos? Vou ler com vocês aqui. Amém? Se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus,
tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor Deus te exaltará sobre as nações da terra. Versículo 2: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvides a voz do Senhor teu Deus. Ou seja, se você fizer a vontade do Senhor seu Deus, as bênçãos virão, te alcançarão, te acompanharão, se você fizer a vontade de Deus. E o que é preciso fazer sobre a vontade de Deus? Primeiro, o texto fala que obedecer fielmente, atentamente, tendo zelo. Não te desviando de nenhuma das palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, e não andando após outros deuses para os servires. Israel, essa palavra foi direcionada para o Israel, para a nação de Israel. Hoje nós somos o Israel de Deus, mas Israel muitas vezes ele não obedeceu essa palavra e quebrou a cara. Cativeiro no Egito, cativeiro na Babilônia, derrotados por diversos homens, diversos reis, mas quando eles obedeceram à voz de Deus, eles escolheram leite e mel, eles foram prósperos. Então o primeiro ponto para fazer a vontade de Deus é você obedecer fielmente a palavra de Deus. Segundo, primeiro obedecer fielmente. Segundo, ouvir a voz de Deus. Voz de Deus. Eu vou te contar o segredo agora. Primeiro, Bíblia. Aqui está a voz de Deus. Aqui é o mandamento. Aqui é um manual para a nossa vida. Se você não está lendo a Bíblia, se você não ler a Bíblia, você não sabe o que Deus está te mandando fazer. Leia a Bíblia e você vai ouvir a voz de Deus. Aqui estão os caminhos, aqui estão as diretrizes para a sua vida. A nossa igreja, em parceria com a Igreja Batista Central de Belo Horizonte, nós vamos lançar 2 planos de leitura no mês de fevereiro e no mês de março. Dia 4 de fevereiro, para aqueles que ainda não leram a Bíblia toda. E pasmem, pesquisa da Sociedade Bíblica do Brasil diz que 98% dos cristãos nunca leram a Bíblia toda. 98%. E pasmem mais ainda, 55% dos líderes e pastores, 55%, pastor, nunca leram a Bíblia toda. Que pena. Então, se você quer ler a Bíblia em um ano, eu vou começar a ler, são apenas 4 capítulos por dia. Nós vamos, tem uma tabelinha já, que eles mandaram para a gente. Nós vamos criar um grupo das pessoas que vão ler a Bíblia durante o ano todo. Se for só eu, tá bom, não tem problema. Mas se tiver alguém mais, nós vamos botar, Kátia vai ler também, então são 2 então. Se você quer ler a Bíblia, gente, 4 capítulos dá 10 minutos, 10 a 15 minutos por dia. Você pode aproveitar o seu tempo sozinho com Deus para ler a Bíblia. Então, 4 de fevereiro até dia 1º de dezembro, a igreja vai te dar essa ferramenta para ler a Bíblia em um ano. E aqueles que acham é muito sacrificante, eu não consigo ler 4 capítulos por dia. Tem um plano que vai começar dia 1º de março, 52 dias de leitura. Decisões que determinam seu futuro. Livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel e Eclesiastes. 52 dias de leitura da palavra de Deus, que vai te ensinar sobre homens que tomaram decisões sábias que mudaram as suas vidas. Então, 2 planos de leitura, nós vamos estar falando mais sobre isso, sobre a nossa igreja no ano e nos próximos meses.
Então, nós vamos incentivar você a ler a Bíblia. Juntos. Já temos um momento sozinho com Deus, um momento de qualidade com Deus. E todos os dias nós lemos um versículo, oramos 10 minutos. Mas você não pode se conformar com isso. De 10 você tem que passar para 15, para 20. Porque nós estamos vivendo um momento de transformação. Deus fala, não conformeis. E o conformismo é algo que nos prende aonde nós já estamos. 10 minutos, 10 minutos, tá bom. Nós não podemos nos conformar. Precisamos ter mudanças. Transformação. Para que possamos aprender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Segundo, como ouvir a voz de Deus? É você orando, ouvindo a voz do Espírito Santo. Orando, ore. Busque seu cantinho, 10 minutos com Deus. 10 minutos de tempo de qualidade com Deus. É muito bom, gente. Eu comecei a fazer agora nas últimas semanas. E às vezes tem dia que é corrido, é difícil, você acorda mais tarde. Mas se você não pode fazer de manhã, faz mais tarde, faz à noite. Mas tira esse tempo de qualidade com Deus. Orando, se ajoelhando, conversando com o Espírito Santo que está dentro de você. O Espírito Santo é o canal de trazer a voz de Deus até o seu intelecto. Você não vai ouvir Deus falando diretamente para você mais. Às vezes sim. É um caso extra que a teologia chama de teofania. Você pode, claro que pode ouvir a voz de Deus. Ele não é homem para que minta, ele pode falar diretamente com você. Como nós sabemos de casos de pessoas que ouviram a voz de Deus. Mas, no geral, é o Espírito Santo que está dentro de você, que está ligado no seu intelecto. E Deus fala aqui, ó, na sua mente, e desce para o coração. Então, primeiro, leia a Bíblia, ouça a voz de Deus através da Bíblia. Aprenda aí, pessoal. Depois, orando. Conversando com Deus através do Espírito Santo. E terceiro, através de um irmão. Muitas vezes não, a maioria das vezes Deus vai usar um irmão para falar de Deus para você, um profeta, um discipulador. Deus não está mais aqui para falar com você, mas Ele vai usar alguém para falar com você. Tiago 5,16, ele fala sobre esse comando. Tiago fala sobre esse irmão. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que vocês sejam curados. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aqui está a atuação, na atuação. Você conversa com o irmão fala com você, e Deus usa aquele irmão para falar com você. E é a voz de Deus direto do trono. E muitas vezes você não quer escutar. Sabe, gente, nesses tempos modernos a gente escuta tantas vozes. Do Facebook, do Instagram, coaches, livros de autoajuda e não lemos a Bíblia. E Deus quer usar o irmão que está do teu lado, que muitas vezes é analfabeto, para falar com você. Quero que você feche os teus olhos agora. O Espírito Santo está dentro de você, a gente tem ensinado sobre isso. Conversa com ele agora, fala: Espírito Santo, eu quero ouvir a voz do Pai. Eu quero fazer a vontade do Pai. Eu não quero mais quebrar a cabeça, mas quebrar a cara. Porque a tua palavra diz que a vontade do Pai é boa, é perfeita e é agradável para a minha vida. Ajuda-me, Espírito Santo, a ouvir a voz através da Bíblia, através das minhas orações
e através dos irmãos que o Senhor vai colocar no meu caminho. Em nome de Jesus. Amém? Vou terminar com alguns conselhos. 1 João 2,17. O apóstolo diz: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. As suas vontades, as vontades do mundo, a vontade da mídia passa, mas a vontade de Deus não, ela permanece para sempre. Faça a vontade de Deus. Façamos, eu me incluo também, a vontade de Deus, e vamos permanecer para sempre. Salmo 143, versículo 10. O salmista Davi fala assim, eu já li esse texto aqui anteriormente, mas é bom a gente pegar esse conselho. Salmo 143, 10. Ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade. Pede para ajuda para Deus agora. Como fazer a vontade dele? Jesus, ele falou que a prioridade dele, nós falamos lá na primeira série dos sermãos, Start. Jesus falou que a prioridade dele era fazer a vontade do Pai. Depois do Espírito Santo, quando Jesus partiu, ele veio à terra, está dentro de nós, e agora ele nos ensina como fazer a vontade de Deus. Nas suas fraquezas, como aquele texto fala, ele geme com gemido inexprimíveis diante de Deus. Romanos 12 e 26, se não me engano. Para que possamos fazer a vontade de Deus, nós precisamos que o Espírito Santo nos ensine. Você não vai conseguir muito fácil, Wanderlei. Eu não vou conseguir muito fácil, né, eu fazer a vontade de Deus. Mas o Espírito Santo, ajude a fazer a vontade do Pai. Ai, Deus, quantas vezes, é Romanos 8:26. Quantas vezes nós queremos fazer as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E para terminar, um conselho de Jesus. Não, desculpa, um conselho de João, capítulo 9, versículo 31. Ele diz assim: sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Quer ser ouvido por Deus? Pratique a vontade dele. Obedeça. Ouça fielmente, ouça atentamente a voz de Deus. Ouça. Ele tem muito para te dar.
nome de Jesus. Terminamos hoje essa série Start. Start é da ignição, da partida. Que no mês de fevereiro possamos começar a startar com toda a vontade, sabendo que a prioridade é Deus, que o Espírito Santo nos ajuda e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Assim nosso ano vai ser um ano de vitória, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você pode aplaudir a ele então. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus abençoe a todos vocês. Saiba disso, que a vontade dele para minha vida, para sua vida, para nossa vida é boa, perfeita e agradável. Amém? Deus abençoe. Vamos ouvir, vamos cantar, participar juntos do último louvor.